Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu sou o André e esse aqui é o Todo Podcast. Hoje com um convidado também muito especial. Ele teve presente em um dos momentos mais importantes da minha vida, né, que foi meu casamento, e foi ele que orquestrou toda a cerimônia. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Padre Yuri. Seja bem-vindo ao Todo Canal, ao Todo Podcast. Obrigado. A gente vai falar aqui hoje, gente, um bate-papo mais voltado para a espiritualidade, relacionamento, né? Principalmente casamento. Como eu disse, o Padre Yuri foi quem celebrou meu casamento de forma muito bacana, né? Foi muito bonito. Todo mundo comentou, todo mundo elogiou a celebração, né? E também já fiz curso de noivo, curso para casais com o Padre Yuri também, foi muito bom, foi um retiro espiritual, foi muito bacana. Se apresenta para nós, Padre. Bom, então, uma alegria, né? André, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. É o segundo podcast que eu vou na minha vida. Eu fui em um já também falar sobre terapia. Para quem não sabe também, eu sou psicanalista. Então, eu fui para falar sobre um tema nessa área. E o seu casamento foi um dos dias assim mais legais da minha vida. Eu faço casamento já vai fazer 20 anos nessa caminhada. E a minha história é bem interessante, assim. Eu tenho um amigo que brinca que o lema da minha vida, diz ele que é de um filme do Thor. Eu não sei, mas ele fez um desenho, ele é artista visual, artista gráfico e tal, então ele fez uma pintura, um desenho e fez uma caricatura minha. E colocou assim: não viva apenas um dia na vida, viva a vida num dia. E aí colocou Thor. Nunca vi, mas diz ele que é do filme do Thor. E aí ele falou: Yuri, quando eu vi você e vi essa frase, eu falei: esse aqui é o Yuri. Pelas coisas que eu faço, pela minha vida, pela forma como eu procuro viver, sempre aprendendo, fazendo coisas novas. Depois eu vou contar aqui umas novidades que eu estou fazendo. Agora resolvi fazer faculdade de novo. Nossa! Nessa altura da minha vida, resolvi fazer. Eu estou fazendo faculdade de fisioterapia. Que legal! Porque eu sou massoterapeuta também, além disso tudo. E o seu casamento foi muito legal porque teve toda aquela interação. O dia foi um dia diferente. A surpresa que eu preparei para vocês, que eu conversei com o nosso amigo Murilo Gun lá, que foi bem solícito, foi legal pra caramba. Então, assim, é uma alegria para mim estar aqui, né? A gente falar sobre esses assuntos, conversar um pouquinho. E eu gosto de conversar também, né? Bater papo, falar, interagir, e a gente filosofar, né? Deixar as ideias acontecendo, a vida aí mostrando para a gente através do diálogo, e aí as ideias vão fluindo, a gente vai lembrando de coisas, vai emendando uma história na outra, quando a gente vê, o papo já fluiu bastante. Então, estou aí, né? Graças a Deus, recebi esse convite maravilhoso, te agradeço mais uma vez. Como ele falou, né? Sou conhecido como Padre Yuri, faço casamentos, sou palestrante, sou terapeuta e procuro estar sempre aprendendo, sempre ativando áreas diferentes do cérebro, né? Gosto muito de trabalhar com casamentos, de trabalhar com casais, de celebrar, de dar palestra, retiros. Eu também prego retiros espirituais. Tem retiros para casais e retiros para o público em geral, onde a gente trabalha algum tema, ansiedade, vida mesmo ali, questões do dia a dia, como trabalhar a rotina para você não se perder no dia a dia, mindfulness, né, que é a atenção plena. Então, retiro de meditação, trabalho muito com isso também, e o trabalho é bem diversificado, assim. E eu acho interessante você falar dessa diversificação e dessa amplitude de atuações, né? Que o Todo Canal, o nome todo que eu escolhi, é justamente pensando nisso, né? Não tem como você isolar nada. Não tem como você isolar a espiritualidade da saúde física. Exatamente. Da saúde mental, né? Então, às vezes, um padre que é massoterapeuta e que é terapeuta psicanalista, né? É para entender o todo da pessoa, né? Do ser humano que está ali, às vezes, com uma necessidade espiritual, mas que esbarra numa questão fisiológica da saúde, né? Ou que esbarra numa questão mental, né?
A ideia é essa mesmo. Eu até criei um nome assim, que eu acho que tem que estar em equilíbrio, em harmonia, todas as dimensões do nosso ser, da nossa existência. Então eu criei até um nome que chama Harmonia Tríade. Exatamente para trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Se você evidencia apenas uma realidade dessa e deixa alguma outra sem cuidado, sem a devida atenção, há um desequilíbrio. E eu acredito que a saúde, ela é um estado de harmonia, né? Você precisa estar em harmonia com o seu corpo, a sua mente precisa estar em harmonia, e a espiritualidade, o seu relacionamento com o sagrado, com o Criador, independente da religião, mas eu acredito que a pessoa precisa ter essa dimensão da espiritualidade, entender o espiritual como parte integrante da vida, e o corpo físico como a manifestação dessa questão, dessa dimensão espiritual, e a mente como a harmonia entre eles, né? O elo entre o espírito e o corpo. Se você tem uma mente leve, tranquila, trabalha a questão da sua ansiedade, hoje em dia o que mais, né, acomete as pessoas é questões mentais que são relacionadas com ansiedade, com o dia a dia corrido, o pouco contato, às vezes, com a família, contatos reais, né? Fica tudo muito telefone, redes sociais. Então, é interessantíssimo a pessoa buscar esse equilíbrio para que ela realmente consiga ter uma vida mais leve, uma vida feliz. Então, como eu sou muito curioso e gosto de, quando eu me proponho alguma coisa, eu falo, não, eu vou engajar. E aí eu falei, não, eu acho que a gente não pode olhar só o espiritual, tem que ter o físico, tem que ter o mental. Então, eu fui lá e desenvolvi. Fiz curso em várias áreas, não atendo, não trabalho com tudo que eu fiz, que eu estudei. Eu estudei como uma forma de aprimorar o conhecimento, uma forma de adquirir informações para que eu pudesse usar essas informações nos meus atendimentos, nos meus trabalhos, nos casamentos, né? Eu uso muito, às vezes, até as técnicas ali de terapia com os casais, às vezes na celebração de casamento, na hora de falar, né? A entonação, a oratória, o discurso, tudo passa por uma questão técnica, né, de oratória, mas também por uma questão espiritual um pouco mais elevada, uma dimensão mais elevada de trazer a saúde, a espiritualidade, a mente, né, ativando a mente das pessoas ali. Eu acho que todo casamento que eu faço, toda celebração que eu faço, é uma oportunidade de levar para as pessoas informações para que elas se coloquem diante de si mesmas, para a realidade da vida, né? E é comum, às vezes, eu fazer um casamento, depois o pessoal chega, me cumprimenta, olha, hoje eu saí de casa triste, foi bom te ouvir. Teve uma vez que eu fiz um casamento em Conselheiro Lafayette, e aí, na hora que terminou a cerimônia, veio um senhor, e aí ele falou assim, olha, hoje eu conversei com a minha esposa antes de sair para cá, e nós temos 20, eu não lembro a quantidade, mas era mais de 20 anos de casados. E eles tinham decidido se separar. E aí ele falou, agora que eu ouvi o senhor, eu estou aqui na festa de casamento, mas eu vou lá em casa, que a minha esposa não quis vir, porque a gente não está bem. Eu vou lá em casa, vou conversar com ela e vou tentar salvar meu casamento, depois de te ouvir. Aí eu conversei, né? Partilhei ali algumas coisas, falei algumas coisas para ele. Ele foi embora da festa do casamento, foi embora para casa. Eu também terminei a celebração, fui embora, não fiquei na festa. Coincidentemente, eu voltei em Lafayette para fazer um casamento alguns anos depois. E era um casal indicado por aquele primeiro, que eram até parentes, alguma coisa assim. Então, alguns convidados eram os mesmos. E esse senhor estava nesse outro casamento, com a esposa dele. Isso já era tipo uns 5 anos depois, alguma coisa assim. Aí eles foram lá na frente. Falou, pá, não sei se o senhor vai lembrar de mim, o senhor fez um casamento aqui. E aí eu falei com o senhor, falei, claro que eu lembro, isso me marcou muito. Falei, pois é, tá aqui minha esposa, eu fui para casa, a gente conversou, ela ainda se arrumou, a gente voltou para a festa, ainda veio juntos para a festa de casamento, e estamos felizes, e eu sempre
peço para Deus te abençoar, porque ouvindo as suas palavras, eu me senti muito mexido e com certeza meu casamento foi resgatado aí por Deus. Então tem essas coisas que acontecem, né? Que não são, claro, por obra minha, por obra de Deus, do Espírito Santo agindo na vida das pessoas, mas eu acredito que até para a gente poder ajudar as pessoas e proporcionar para elas a ação do Espírito Santo, a gente tem que estar preparado. Tem. Né? A gente tem que estudar. Você não consegue entregar algo que não está em você, né? Exatamente. Não é só confiar, né, na espiritualidade. Você tem que confiar na espiritualidade, tem que ter fé, tem que se colocar como instrumento nas mãos de Deus, mas você também tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que procurar melhorar o seu português, melhorar o seu entendimento de mundo, fazer uma filosofia, uma teologia. Você tem que estudar. Eu acho que quando a gente se coloca na vida das pessoas para trazer algo, a gente primeiro tem que buscar algo para a nossa vida. Né? A gente tem que buscar conhecimento, buscar espiritualidade, buscar harmonia. E é uma luta constante. Não estou falando isso que significa que eu já tenho tudo isso em mim, né? Mas eu acho que eu tinha um padre que foi o meu reitor no seminário, e ele tinha uma frase que me marcava sempre muito. Ele falava assim que a vontade de amar já é amor. Então eu acredito que a vontade de ser melhor já é você sendo uma pessoa melhor. Né? A vontade de aprender já é um aprendizado. Exatamente. Né? Então, tudo é um processo. O ser melhor não é um lugar, né? É um caminho, né? Então, nunca é um lugar que você vai estar. É um caminho que você vai percorrer sempre, né? Sempre a cada dia melhor do que o dia anterior, né? Exatamente. Então, eu acredito nisso também, nessa questão de ser um caminho, né? E, às vezes a gente está no começo ou no meio ou no fim do caminho, não importa. O importante é estar no caminho para se tornar uma pessoa melhor, né? Exatamente. E se a gente acha que a gente já chegou num lugar, a gente não se abre para aprender mais. Exatamente. Né? Eu costumo falar com os meus amigos e às vezes até partilhando nos retiros e encontros de casais. Um defeito que eu acho assim gravíssimo na vida de alguém é quando a pessoa já se acha pronta. A pessoa que acha que ela não precisa melhorar, que acha que a visão de mundo dela está extremamente correta, que ela não erra. É difícil demais você se relacionar, você ter que conviver com uma pessoa que acha que não erra. É muito difícil. Porque essa pessoa não tem espaço para evolução. Ela já chegou no limite e mesmo as pessoas, a vida, mostrando para ela que ela precisa ainda evoluir, que ela ela acha que já está suficiente, que todas as verdades que ela possui, elas são absolutas, que ela não precisa se abrir para o diferente, se abrir para o conhecimento. E eu te falo porque, né, na minha adolescência e juventude, que eu ainda sou jovem. Sim. Só que já tem bastante tempo que eu sou jovem. Tem muito tempo que eu sou jovem. Mas quando eu tinha pouco tempo de juventude, e aí eu comecei a caminhada na Igreja Católica Romana e tal, e aí decidi que eu ia ser padre. Eu lembro que no início eu era uma pessoa assim que eu tinha muitas verdades em relação à religião, em relação à igreja, em relação às outras religiões. Né? Eu lembro eu tinha 16 anos na época. Aí eu lembro que eu tinha que pegar a chave de casa com meu pai, e meu pai estava dentro de um bar. Não esqueço disso. Eu tinha uns 16 anos. E aí eu estava vindo da igreja, eu estava com a Bíblia na mão. E aí, na hora que eu cheguei, eu não entrei dentro do bar porque eu estava com a Bíblia na mão. Aí meu pai, vem cá, pega a chave aqui. Aí eu meio que segurei a Bíblia assim do lado de fora, entrei com o corpo assim para pegar a chave. Como se o bar pudesse manchar né, a palavra de Deus. Assim, são coisas que a gente faz e que depois a gente ri, graças a Deus, porque a gente aprende, né? E foi uma postura assim que hoje eu rio disso,
e me perdoo. Acho que essa é a grande questão também, né? Você se perdoar. Você aprender, você não ser mais aquele, mas ao mesmo tempo você se perdoar por ter sido aquele. Porque era o que eu conseguia ser. Eram as condições que eu tinha para ser alguém, me proporcionaram aquela atitude. E se eu pudesse ser diferente, eu seria como eu sou hoje. Mas na época eu não, né? Não podia. A gente até brinca que se a gente pudesse ter um pouco mais de leveza que a gente tem com a maturidade, com a mesma disposição e saúde da juventude, aí a gente já tá, né? Imagina, você com a cabeça madura, consciente ali dos limites, com mais responsabilidade, entendendo as consequências dos seus atos, entendendo como os seus erros e as suas escolhas podem te trazer consequências para o resto da vida. Você ter essa sabedoria e ter aquela mesma disposição E vitalidade. e vitalidade, saúde nos joelhos, né? Na coluna. A coluna, a lombar que não dói, né? Se pudesse juntar tudo, nossa, ia ser um cenário perfeito. Mas eu acho que, né, como a vida ela é perfeita naquilo que ela se manifesta, exatamente porque ela é a inteligência divina em ação, então tudo tem um propósito, né? Exatamente. Ô padre, eu lembro lá no curso de casais, no retiro para casais, uma coisa que me marcou lá no questionário que você entregou, que é assim, às vezes coisas sutis, né? na vida da gente, na nossa perspectiva, devem ser levadas em conta, e às vezes a gente não leva. Não quer dizer que se a gente não levar em conta, vai gerar um grande problema, mas são coisas assim que são interessantes ser alinhadas entre um casal, né? A gente falando de pensar no todo, né? Dessa questão da integralidade das pessoas, né? Às vezes o seu todo tem que estar um pouco alinhado com o todo do outro ali também, que você vai viver o resto da vida com aquela pessoa. Exatamente. Né? Uma pergunta que tinha lá no questionário era se a nossa consciência sobre o meio ambiente e a ecologia estavam alinhadas, né? Tipo assim, se o que eu pensava sobre o meio ambiente estava alinhado com o que a minha esposa, a Débora, pensa sobre o meio ambiente, e não estava. A gente estava meio que em desequilíbrio ali, né? Que é natural também. Às vezes a gente não vai conversar sobre tudo, né? Às vezes tem uma perspectiva sobre algo que às vezes ainda não deu nem tempo de eu conversar com ela, né? Sobre aquilo. Aí a gente estava meio que... O que você acha sobre o lixo? Né? O lixo que é produzido lá em casa? O que você pensa? Ela, eu penso isso, isso e aquilo. Como você acha que a gente deve fazer? Isso e aquilo. E o nosso carro, a gente polui o ambiente. O que você pensa? Aí lá que a gente foi parar para pensar nisso. Né? Isso eu estou dando como exemplo um dos pontos, né, que eu acho que são importantes da gente ter consciência, né? É claro que são inúmeros outros, né? Sim. Inúmeros outros. Mas, assim, são coisas que são importantes, né? Para algumas pessoas mais, para outras menos, mas que são necessárias, né, da gente alinhar, né? Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que eu só fui parar para pensar, foi nesse retiro, né? Tipo assim, a consciência sobre a ecologia, porque a gente acha que ecologia é só lá fora, na natureza, lá na floresta, mas dentro da nossa casa, né? Exatamente. A gente tem que pensar ecologicamente, né? O ar que a gente respira, onde a gente mora, onde a gente quer morar, né? Quando a gente está construindo algo, o higiene pessoal, higiene da nossa, isso também é ecologia, né? Isso também é consciência sobre a natureza. A forma como a gente conduz a casa, o desperdício. O desperdício, sabe? exatamente. O plástico que a gente produz ali, o lixo que a gente produz, como que vai ser isso? E assim, eu acho interessante porque eu sempre procuro fazer encontros de casais assim, disruptivos, que tragam algo fora do padrão. Primeiro que eu já não gosto da nomenclatura curso de noivos. O pessoal vai casar, padre, o senhor faz curso de noivos? Curso de noivos é uma prática da Igreja Católica Romana. Eu sou da Igreja Ortodoxa, então, de uma vertente da Igreja Ortodoxa, e a gente não tem esse curso de noivos dentro do nosso trabalho.
a gente oferece um encontro para casais. É claro que às vezes eu divulgo, falo, olha, é um curso de noivos, para o pessoal entender. Porque quando você fala que é um encontro para casais, é um encontro para noivos, às vezes o pessoal fica sem uma referência. Então, às vezes a gente usa a nomenclatura do curso de noivos para trazer uma referência, para trazer um pouco de lugar comum para as pessoas entenderem. Mas isso antes. Na hora do encontro, aí a gente trata de diversos assuntos. Às vezes eu coloco os homens para conversar entre eles, as mulheres para conversar entre elas. Os casais, aí faz grupos pequenos com casais. Exatamente porque para as pessoas irem conversando, vendo que a vida não gira em torno delas, que às vezes problemas que a pessoa achava que só tinha ali no relacionamento dela, tem em outros, talvez tenha até em todos. Isso aí foi bem perceptível lá no dia. Né? Principalmente nesse momento que você falou de separar homens de mulheres. Né? As queixas dos homens tinham queixas muito parecidas, né? Apesar de ter queixas também muito diferentes da realidade de cada um ali, mas tinham muitas queixas parecidas e muitas queixas diferentes também. Né? Exatamente. E isso ilustra um pouco da realidade das outras pessoas e traz para a reflexão da gente como enquanto casal também, né? Tipo assim, ó, se está acontecendo lá e está acontecendo aqui, será por quê, né? Alguns problemas, eles são próprios da natureza humana. Então, onde está ali o homem e a mulher, algumas coisas vão acontecendo. E porque são problemas, às vezes, que a gente já traz. A gente traz da família, a gente traz da educação que a gente recebeu, a gente traz da nossa visão de mundo, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha certo, ou seja, os nossos valores. Então, valores diferentes vão trazer visões de mundo diferentes e algumas vezes conflitantes. E, na maioria das vezes, né, tem questões que a gente traz conscientemente, tipo assim, eu vou levar esse valor para a minha vida enquanto cônjuge, né? Sim. Mas tem muito inconsciente também, né? Tem muito que você não sabe. Quando você vê, você está ali reproduzindo ou está colocando em prática uma coisa que de forma até automática, sem uma reflexão. E quando aquilo traz uma diferença no relacionamento do casal, quando é um problema para o outro, aí a pauta vem à mesa, aquilo se torna um problema no sentido de algo que precisa ser resolvido, conversado, e muitas vezes a gente nem sabia que aquilo era um problema. Não, eu sempre vivi assim, eu sempre fiz isso, mas aí chegou ali no casamento, aquilo se tornou um problema dentro daquela relação. Às vezes na relação da família, morando sozinho, às vezes eu até brinco com o pessoal, falo assim, se você quer sempre ter razão, você tem que morar sozinho. Que aí você só vai discutir consigo mesmo e geralmente você vai ter razão diante de si mesmo, que aí você vai fazer aquilo que você quer. Agora, quando você está com alguém, aí você precisa alinhar algumas coisas. E é importante, para manter a relação, que a outra pessoa também escute a sua visão de mundo e leve em consideração. Algumas vezes, a visão de mundo de o casal vai chegar numa conclusão que é o melhor. Às vezes é a do outro. Às vezes ela tem que gerar uma terceira visão, uma terceira prática. Porque não está satisfeito, não está satisfatório nem para um nem para outro. Então é preciso chegar numa unidade, fazer ali uma síntese de algo que seja bom para todo mundo. E isso acontece como? No diálogo. Por isso que lá no curso, no encontro de casais, é um encontro prático. Às vezes ali eu falava, tinha uns outros padres também, dava ali uma palestra, mas sempre o casal já saía, pegava uma folhinha, já tinha uma prática, vocês vão ali, vão conversar sobre isso. E isso é muito importante. Tem casais que só conversam sobre determinados assuntos nessas oportunidades. Eu antes oferecia mais esses encontros de casais, sabe? Eu oferecia mais, às vezes encontros do dia todo, em forma de retiro, alguns
só a parte da manhã, dependendo da carga horária e tal, mas eu oferecia mais. Mas eu não sei o que tem acontecido com os casais, a vida tem sido muito corrida ou as prioridades têm sido outras. E aí, porque assim, para oferecer um curso daquele, um retiro daquele, tem toda uma infraestrutura, né? Aquele que você foi, você lembra a casa, o almoço, café da manhã, a estrutura, o salão, tinha microfone, tinha capela para a gente celebrar, o pessoal limpou, o pessoal ofereceu Espaço amplo, né? Um espaço amplo, lugar lindo, né? Que a gente teve aquele encontro lá. Fora a comida maravilhosa, excelente. E comida toda hora, viu, gente? Toda hora. Do jeito que a gente gosta. Retiro é bom por causa disso. Você vai e come. Cada atividade entre uma e outra, você come alguma coisa. Tem um lanche, tem um almoço, tem um café, tem um pãozinho de queijo. E é uma estrutura que exige dinheiro, dedicação. E muitos casais ficam, padre, vai ter quanto? Encontro, curso de noivo, encontro de casais. Aí eu espero dar um tempo, divulgo com muito tempo de antecedência. Várias pessoas às vezes manifestam interesse, alguns até fazem inscrição. Aí quando chega na semana, o pessoal não vai. Aí eu falei assim, eu vou reduzir a quantidade, o período, para ver se o pessoal começa a ir mais, né? E mudei a forma. E hoje em dia, inclusive, eu faço mais a missa dos casais. Toda a missa dos casais ela tem um tema. Aí tem uma pequena palestra antes da missa, depois tem a missa. Aí naquele momento da pregação, eu continuo aquele tema, associando ao texto bíblico. E ao final, a gente tem ali uma proposta, alguma coisa para o casal levar para casa, para fazer alguma coisa prática, uma dinâmica, né? E, inclusive, a próxima agora já está marcada. Vai ser dia 23 de agosto. É um domingo, às 10 horas da manhã. A gente vai ter a missa dos casais. E as missas para os casais, elas sempre são bem cheias. Assim, centenas de pessoas. A gente faz um espaço de casamento e a gente vai fazer esse ano de novo num espaço que chama Ritos, que a Brenda, que é uma amiga nossa, que eu casei também, e ela sempre disponibiliza o espaço dela lá. É muito, muito bacana. Então, assim, espaço grande, que já é um espaço de festa. Então, vai muita gente. Mas a missa dos casais tem ido mais gente. O retiro, eu acho que o retiro, ele mexe mais. Pelo que você tem falado... Mexe mais. E olha, eu acho que é uma fuga. E a maioria dos casais que desistem é o homem que inventa alguma coisa, que fala que tem que fazer isso, que fala que tem que fazer aquilo, ou que manda desmarcar e não vai. Porque sabe que vai chegar ali e vai ser confrontado. É uma fuga, né? Você que é psicanalista sabe muito bem disso. Vai chegar ali, o padre vai falar umas coisas que... né? Porque uma coisa é eu celebrando casamento. Aí eu vou falar as coisas bonitas, né? Poética. Outra coisa é no curso de noivos, nos retiros para casais, quando a gente vai tratar dos assuntos ali... Pontuais, aquilo que tem que ser falado. E você sabe, eu não tenho meia palavra, não. Eu preciso falar, eu falo mesmo. Tá certo. E aí tem muita gente que não... se sente, né, internamente desafiado a ser alguém melhor. E nem todo mundo quer ser uma pessoa melhor. É o que eu tenho percebido. Nem todo mundo quer mudar. Porque a mudança, ela te tira do seu lugar seguro, né? Você tem ali um lugar confortável, você já aprendeu a ser daquele jeito. E aí, para você mudar, você tem que aprender a ser alguém diferente. Você tem que mudar atitudes, você tem que repensar posturas, pensamentos. E a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas são desafiadas, né, a mudar os pensamentos, mas também são incentivadas a manter os mesmos pensamentos. Depende do seu guru, depende de quem você segue na rede social, depende da forma como você escolhe. Se você escolher, eu acho que eu não tenho que mudar, eu tenho que ser assim, porque assim é o certo, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Aquelas que eles falam síndrome de Gabriela. Você vai achar alguém, um influencer, alguém no Instagram ali, alguém na rede social, para poder
te reforçar naquele caminho. Você não tem que mudar mesmo, as pessoas têm que aceitar do jeito que você é, porque você nasceu para vencer, porque é isso, aquilo outro. Então vai ter algum coach, alguém que vai falar aquilo para você manter. Se você quiser mudar, você vai encontrar um caminho, você vai encontrar propostas, você vai encontrar ideias, pessoas que vão te desafiar, através do trabalho delas, a mudança. Então, assim, meu amigo, o caminho é individual, né? Eu proponho para aquelas pessoas que querem mudar, a gente tem um trabalho, mas se não quer, cada um é livre para escolher a sua vida. Exatamente. Né? Tem um amigo meu que sempre fala assim, olha, todo mundo é livre para estragar a sua vida do jeito que quiser. É uma verdade dolorosa, mas é uma verdade, né? Exatamente. Acho que uma das coisas mais importantes de se ter num relacionamento, né? Uma das ferramentas mais importantes é o diálogo, né? E, segundo lugar, o planejamento. Né? Acho que planejar a vida enquanto casal é muito importante. Ter esse diálogo é muito importante também, né? Ter um diálogo para que isso aconteça e para resolver conflito também. E vou estender um pouco mais, uma terceira coisa que eu acho muito importante também é a compreensão da individualidade, né? Porque a gente vive a maioria do tempo enquanto casal, né? Como uma só carne. Mas em alguns momentos a gente vai precisar exercer a nossa individualidade enquanto pessoa, né? O que você pensa sobre isso? Essa questão da individualidade? Eu acredito que o casamento, ele precisa ser um lugar seguro para você colocar em prática quem você é. Ótimo. Se no seu relacionamento você não pode ser quem você é, tem alguma coisa errada. Se você se omite daquilo que é importante, dos seus valores, aqueles que são inegociáveis, questões que são, né, que são você, porque, claro, tem que ter um diálogo, tem que ter parceria, tem que ter a compreensão, tem que chegar, às vezes, numa síntese para alguma coisa, para as coisas que são importantes para o casal, mas existem aquelas questões que são individuais, da forma como você vê a vida. E se você não pode ser quem você é dentro da sua casa, você vive numa prisão. Se você não pode ser quem você é com seus amigos, por estar se relacionando com alguém, e essa pessoa te impede, te limita de coisas assim que são questões secundárias, questões bobas. Às vezes a pessoa não tem coragem de ser uma pessoa brincalhona. Claro, tudo dentro do respeito ao relacionamento e ao próximo, mas tem gente que é impedido. Tem gente que não pode, depois que está no relacionamento, não pode conversar com a irmã, com o irmão, não pode, sabe? Então, assim, questões muito próprias da sua fé, do seu cuidado com a sua saúde, daquilo que você acredita que é importante para você. Se você não pode praticar isso, se você não pode colocar a sua individualidade ali, inclusive como um presente para o outro, né? Porque a nossa individualidade dentro do relacionamento é um presente para o outro. Porque a gente se relaciona não para que o outro seja uma cópia sua. A gente se relaciona para que nós, dentro das nossas diferenças, estejamos em harmonia para juntos conquistarmos a felicidade. Mas se a felicidade que vale é só de um lado, então o outro não está sendo considerado. Então o que você falou, isso vai acontecer como? No diálogo, no entendimento, né? Entender por que o outro age daquela forma, por que o outro pensa daquela forma, por que para o outro aquilo é importante. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, eu pensava assim, eu tenho que ter uma mulher que vai me apoiar nas minhas loucuras, né? Porque assim, no meio que eu nasci, que eu vivi, né, por exemplo, trabalhar com música era uma coisa meio, né, não, tipo,
vai fazer um cursinho de informática, né? É melhor. Então eu pensava assim, tem que arrumar uma mulher que vai me apoiar pelo menos na música. E eu já sabia que eu era meio doidinho, tipo assim, de querer. Até o próprio podcast, né? Assim, como uma forma de hobby. Pra mim, pra outras pessoas também, pode só, tipo assim, pra que isso, né? Pra que ele fez isso, né? Eu queria uma pessoa que me apoiasse, sabe? E graças a Deus eu tenho, né? Deus mandou uma pessoa pra mim, a Débora me apoia em tudo. A gente tem um ponto em comum que é a música, que é uma forma de trabalho também, né? Sim. Encontrei ela. A própria fonoaudiologia não é uma profissão comum, né? É uma profissão... Verdade. Um homem fonoaudiólogo, ele tem que enfrentar alguns paradigmas ali, né? Para poder exercer a profissão de forma segura e coerente e ter sucesso na profissão. Então, graças a Deus, eu encontrei uma mulher que me apoia nessas pequenas loucuras, né? E que me permite ser quem eu quero ser, né? Isso que você falou agora tem muito a ver com o que eu pensei, mas não era tão claro assim. Agora você trouxe você verbalizou o que eu tive dentro de mim em algum momento, mas que não estava tão consciente assim, né? Não, e sabe o que é o mais interessante? É você encontrar alguém que te permita viver essas loucuras, seus sonhos, e que ao mesmo tempo não permita que você se perca neles. Porque ele é assim... Entende? Porque uma coisa é você viver as suas loucuras de forma responsável, como você faz. Outra coisa é você viver as loucuras de uma forma inconsequente. Tirar o pé do chão, né? Tirar o pé do chão, gastar com o que não pode, às vezes abandonar oportunidades que são importantes, mas que você fala, não, mas eu quero... Entende? Então, assim, a pessoa ela te apoia nas loucuras, mas ao mesmo tempo te ajuda a manter o pé no chão. E nada melhor do que te ajudar a manter o pé no chão do que uma família. E filho. E uma mulher brava. E uma mulher brava também ajuda bastante. E a questão do planejamento, igual eu falei, né? É muito importante para mim, pelo menos na minha vivência, né? Olha, a gente vai casar, a gente precisa de quê? Dinheiro, né? Casar precisa de dinheiro, né? Como que a gente vai conseguir dinheiro? A gente trabalha com o quê? A gente trabalha com isso, isso e isso. Então, a gente vai trabalhar por um determinado período com o nosso trabalho. A gente vai... conseguir um aporte financeiro para poder casar, né? Aí, beleza, planejamos a parte financeira, conseguimos, né? Aí ter filho, vai ter filho a hora que Deus mandar? Né? Não, vamos planejar o filho também. O que a gente precisa para ter filho? O homem precisa cuidar da saúde dele, porque a saúde do espermatozoide também influencia na saúde do bebê, né? Com certeza. A mulher precisa cuidar da saúde dela, porque ela vai ter esse bebê dentro do corpo dela por 9 meses, né? Vai nutrir essa criança. E a gente vai eliminar uma porcentagem aí de problemas da saúde desse bebê quando a gente cuida da nossa saúde antes. E a gente faz esse planejamento, né? Como que a gente vai criar essa criança? Né? E depois que essa criança crescer e virar um adulto, qual vai ser o nosso planejamento de vida enquanto casal, né? A gente vai ter... a gente vai viver momentos enquanto casal. Essa criança vai atrapalhar a nossa individualidade, nossa vida como casal. Vai atrapalhar a nossa individualidade também, né? Acho que o planejamento é muito importante. Eu acho que, às vezes, o que falta num casal jovem é isso, né? Eu acho que eu não casei muito jovem, não. Casei com 28. Tá bom. Tá bom. Mas, assim, eu acho que o que eu percebo em alguns casais, não todos, né? Que a gente, às vezes, peca em não planejar, mas também, ao mesmo tempo, a gente está planejando mais que a geração dos nossos pais. Acho que tem muita gente da minha geração aí que nasceu entre 80 e 90, né? Que foi meio que um casal aí que meio que não planejou muito e gerou essas... O que for... que acontecer é isso, né? Deus ajuda. Deus dá, Deus cria. Eu acredito que o planejamento, ele é, sim, importante. Hoje em dia, então, né, os casais, as pessoas, de um modo geral, têm uma visão diferente em relação à vida, né? Em relação à saúde, em relação aos relacionamentos, em relação ao trabalho. Tudo tem mudado e é interessante que mude, é interessante que a gente evolua. Nós precisamos evoluir enquanto indivíduos e enquanto sociedade. É importante o casal sentar, alinhar, planejar,
conversar sobre temas difíceis. O casal precisa ter conversas difíceis. Como é que vai ser a educação da criança? Né? A questão da religião. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos educar essa criança como? Qual que é o caminho que a gente vai seguir? O que a gente vai oferecer para ela? Então, são questões que precisam ser conversadas, precisam ser planejadas. Um caminho precisa ser elaborado, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter um pouquinho de loucura. Porque se você começa a planejar demais, fazer conta demais, ligar demais às notícias, ver muito as redes sociais, para algumas coisas pode ser que você acabe desanimando. Uhum. Então é importante planejar, é importante ter segurança nas decisões, mas ao mesmo tempo é importante ter esse temperozinho de fé, de coragem. Né? Eu tenho não é, na verdade, um amigo, é uma pessoa que já veio conversar comigo, um conhecido, mas ele veio buscar aconselhamento e tudo mais. E ele, eu e minha esposa, a gente quer ter filhos, mas eu quero ainda isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. E ficou, durante muito tempo, conquistando essas coisas. Só que hoje ele chegou num nível, por ele já ter conquistado tudo isso que ele queria, que ele já acha que se ele tiver um filho, ele vai perder a suposta paz ali que ele conquistou, exatamente porque ele queria conquistar aquilo para ter um filho. Aí agora ele conquistou e falou, não, agora eu acho que eu não preciso mais ter um filho, eu estou bem assim e acho que tá por aí. E aí ele está num conflito, veio buscar um aconselhamento, porque aí a esposa quer ter filho, ele já não quer mais, então quer dizer, já entrou num caminho perigoso, né? Às vezes talvez até de uma acomodação. Se acomodou, conquistou ali as coisas, um certo conforto financeiro, conforto físico, né, de coisas que conquistou. E para você ter um filho, você tem que abrir mão. Né? Você tem que abrir mão de algumas coisas. De muitas coisas. Ô, gente, esse tema é polêmico, hein? O que vocês acham? Vale a pena ter filho nesse mundo de hoje, como diz o povo? Vale a pena ter filho nesse mundo de hoje, com tanta informação, tanta vulnerabilidade das pessoas, né? Com tanto recurso que as pessoas têm hoje para poder ter ou não ter filhos? O que você acha? Comenta aí para nós. Compartilha esse vídeo também, curte, inscreve aqui no canal, beleza? Ô padre, uma coisa também que eu percebo, né? Eu quero sua opinião também. Como um homem mais experiente do que eu, muito mais experiente, muito mais vivido, que eu percebo que impacta diretamente na vida dos casais hoje em dia. Eu percebo que a gente está num momento crítico da masculinidade. Não sem apego a qualquer estereótipo, né? Sem apego a nenhuma questão ideológica, mas eu acho que a gente vive num momento que a masculinidade está em crise. Por quê? A gente foi criado por pais em que a masculinidade acontecia de uma forma, que ele expressava essa masculinidade de uma forma. Essa masculinidade que a gente viu, né, não é mais sustentável. É a minha opinião. Essa masculinidade não é mais sustentável. Tanto que a gente tem tantos relacionamentos que foram sacrificados, né? Por isso, né? E a gente está aprendendo ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma nova masculinidade. É isso que eu sinto. Eu estou aprendendo a ser um modelo novo de pai que não fui ensinado. Sim. Eu estou aprendendo a ser um modelo novo de esposo que eu não fui ensinado. O mundo que a geração dos nossos pais viveu não é mais o mesmo. O mundo de 2026 não é mais o mundo de 92, 96, né? É outra. Como se a gente tivesse realmente ido para outra galáxia. Não é nem que a Terra mudou, não. Parece que a gente está mesmo em outra dimensão. A sensação que eu tenho é essa, né?
E o masculino não sabe qual que é o nosso caminho. A gente tá perdido, né? Eu, particularmente, tento encontrar essa masculinidade nas coisas que eu acredito, na espiritualidade, na fé, em observar. Eu sou aquariano, então essa questão do planejamento, igual eu falei, de querer planejar tudo, né? É uma característica minha, do meu signo também, que eu acredito. Mas eu tento aprender com as ferramentas que eu tenho. O que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que também que a masculinidade está em crise? Ou não? Você acha que agir como antigamente é um caminho? Pensar como diferente é um caminho? Equilibrar entre o que era feito e o que pode ser feito é um caminho? O que o senhor acha? Eu tenho um pensamento a respeito disso. E é interessante você me perguntar porque eu geralmente não falo sobre nenhum assunto polêmico. Uhum. Não falo porque eu muitas vezes não percebo que ao conversar sobre assuntos polêmicos as pessoas realmente querem te ouvir. Isso é um problema também, atual. Muitas vezes as pessoas te perguntam para te julgar ou para ver se a sua opinião é igual a delas, né? Se for igual, então tá beleza. Porque muitas pessoas não querem saber a sua opinião. Elas querem ouvir a opinião delas ditas pela sua boca. Aí a pessoa fica satisfeita. Então, geralmente, eu não falo sobre assunto polêmico, mesmo porque as pessoas elas são muito irascíveis naquilo que elas acreditam, hoje em dia. Mas eu acredito que a masculinidade, eu tenho como modelo de masculinidade a Jesus Cristo. Durante muitas vezes eu me pergunto o que Cristo faria, qual seria a postura dele em relação a isso. Eu tenho como referência de masculinidade a vida da minha mãe. Isso eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu tenho muito a vida da minha mãe, as coisas que minha mãe viveu, as reclamações que a minha mãe tinha, as dores que a minha mãe passou. Isso contribuiu para eu moldar a minha forma de ser homem, sabe? Porque eu era o filho homem, então minha mãe falava muitas coisas para mim da vida, dos problemas que ela tinha, das coisas que ela queria ter vivido e às vezes não viveu por causa do pensamento da sociedade, do machismo e tudo mais. Então eu tenho muito isso. Eu falo, poxa, eu queria que a minha mãe tivesse tido essa oportunidade. Eu queria que a minha mãe tivesse feito isso. Eu queria que a minha mãe tivesse internamente se sentido apta. Minha mãe já é falecida, já vai fazer uns 3 anos. Mas eu sempre procuro ter isso, né, como um entendimento, porque eu acredito que a masculinidade ela precisa sim se transformar. Não cabe mais dentro dos relacionamentos, não cabe mais na sociedade muitas posturas machistas que nós fomos, né? As posturas machistas que nós fomos criados. Eu acredito que a base de tudo é sempre o amor. Santo Agostinho, ele tem um pensamento, né, resumido, é mais ou menos assim: se você ama, você pode fazer o que você quiser. Ah, como assim? É porque se você ama, todas as suas escolhas serão em amor. Se você ama, tudo aquilo que você fizer vai ser pautado em amor. E o amor é justo. O amor liberta. O amor dignifica. O amor te traz maturidade. O amor reconhece a importância do outro. O amor estabelece a igualdade entre as pessoas. O amor só é possível quando há liberdade. O amor só existe nos lugares onde há respeito e diálogo, porque eles são fundamentais para se trazer um ambiente de amor. Então eu acredito que
Eu até vi esses dias uma postagem assim, a postagem era assim, se todos os líderes mundiais praticassem yoga, aí tava lá uma foto, né, de inteligência artificial, de vários presidentes de vários países assim sentados meditando, né? Aí tava assim, se todos os líderes mundiais praticassem yoga, será que o mundo ia ser diferente? Aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, gente, se todas as pessoas procurassem as suas decisões serem tomadas como base o amor e o respeito pelo outro, o mundo ia ser outro. Eu tenho um guarda-roupa, e aí ele tem uns espelhos assim, aí eu sempre escrevia, eu até apaguei um pouco, porque eu não estava nem me vendo mais no espelho. Eu fico escrevendo frases, pensamentos, mas teve uma que eu não apaguei. Tem algumas que eu não apaguei, mas essa ela fica bem assim, na hora que eu vou abrir o guarda-roupa, ela está bem na direção dos meus olhos. Eu tenho isso. Vários lugares da minha casa, eu tenho um cartaz, uma placa, uma frase para eu pensar, sabe? E aí no meu guarda-roupa está assim, se todos os homens do mundo fossem como você, o mundo seria um lugar melhor de se viver? Boa reflexão. Então, todo dia eu leio aquela frase. Todo dia. E todo dia eu me faço essa mesma pergunta. E depois que eu comecei a colocar essa frase, eu percebi que eu fui me tornando um homem melhor. Não sou modelo, não sou modelo de homem, nem quero ser, porque eu quero aprender, eu quero evoluir. E eu acho que isso que os homens precisam. Sabe? Sair desse lugar de achar que não precisa mudar, de achar que não precisa crescer, de achar que não precisa ouvir o feminino. Porque para mim, o masculino e o feminino, eles se complementam. O masculino e o feminino, eles são interdependentes. O masculino e o feminino precisam colaborar um com o outro, porque o universo é criado assim. O mundo é criado assim. Se você olhar a natureza, é a energia masculina e a energia feminina, em harmonia. Então a gente precisa ter essa harmonia. E muitas vezes a própria religião, né, coloca na cabeça das pessoas um desequilíbrio entre o masculino e o feminino. Quando há um entendimento equivocado, um entendimento errado da palavra de Deus, trazendo diferenças, trazendo desrespeito, trazendo domínio de um sobre o outro. E isso não é de Deus. Né? Isso não é de Deus. Porque Deus age em amor. E o amor é equilíbrio. Não é possível você amar em desequilíbrio. Não é possível você amar em violência. Não é possível você amar diminuindo o outro. Isso não é amor. Então, assim, é a pergunta que eu faço, que é a mesma que eu faço para mim todos os dias, é a que eu faço para todos os homens. Né? Se todos os homens do mundo fossem como você, será que o mundo seria um lugar diferente? Será que o mundo seria um lugar melhor de se viver? Né? Ótima reflexão. E é interessante, inclusive, perguntar para sua esposa, perguntar para sua mãe, perguntar para sua filha. Chama e fala, olha, se todos os homens do mundo fossem como eu, você acha que o mundo ia ser um lugar melhor? Uma outra pergunta, você gostaria que a sua filha se casasse com um homem como você? Pra quem tem filho aí igual eu, gente. Não é eu tô falando isso que eu sei, né? Você tem filha? Então, assim, entende? São questões que muitas vezes as pessoas, elas trazem muitas respostas, mas nenhuma mudança efetiva. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Cravada, fincada, né? Todo mundo tem uma opinião, tem uma ideologia, mas fala-se muito, mas ninguém é modelo e exemplo de nada. Sabe? Então, assim, por isso que geralmente eu não falo, nem entro nesses assuntos, porque eu não quero ter opinião. Eu quero ser diferente. E para eu ser diferente, eu preciso estar num processo, eu preciso me convidar e me desafiar nesse processo todos os dias. E é o que eu convido para todos os homens. Então, vamos lá, gente, vamos ser melhor. Né? Cada dia um pouquinho mais. Vamos trazer uma sociedade melhor, porque tá difícil. Ô, padre, a última
Eu não gosto de falar em forma de pergunta, não, mas a última pergunta, só porque eu fiquei bem instigado com isso tudo que você falou sobre a masculinidade e sobre o amor, né? A última pra gente encerrar. Falar sobre o amor, às vezes é fácil, às vezes é difícil. Você acha que tem como a gente saber quando a gente ama genuinamente? Independente de ser um amor entre marido e mulher, entre amar as pessoas, amar uma filha, tem como saber, tipo assim, esse amor que eu sinto aqui é genuíno? Tem. Tem? Tem. Como? Eu penso o seguinte, por experiência, tanto minha quanto de ouvir as pessoas, que o bom da gente ser padre, psicanalista, é ouvir as pessoas, sabe? As pessoas trazem as histórias, elas dividem as dores, as alegrias, as experiências, mas pela minha observação, pela minha experiência de vida, o amor, quando ele é genuíno, você sabe que está amando de verdade, porque você se torna alguém melhor. Pronto. Então, quando aquele amor te torna alguém melhor, quando você olha no espelho e fala, poxa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu não sabia que eu era capaz disso por amor. Quando você percebe isso, quando isso muda a sua vida, entende? Aí você sabe que é um amor verdadeiro. Por exemplo, eu tenho certeza, depois que a sua filha nasceu, você pensou, poxa, eu não sabia que eu era capaz de sentir isso. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu não sabia que eu era capaz de ter essa força de me doar. Porque o amor, ele acontece em doação. O amor é verbo. O amor exige ação. Então, se você se transforma, esse amor é verdadeiro. E aí você se surpreende com quem você é. Você fala, meu Deus, olha quem eu me tornei depois que eu passei a amar essa pessoa. Ô, gente, existe uma aula melhor que essa aqui? De filosofia, de psicanálise, de espiritualidade. É por isso que eu tenho esse podcast. Aqui é o lugar. Aqui é uma aula dessa que não tem preço não, gente. Pelo amor de Deus, curte esse vídeo. Manda pra quem? Manda pra um casal, manda pra um casal de noivo, manda pra um casal que tem mais de 20 anos de casamento, manda pra quem vocês quiserem, compartilha esse vídeo, porque isso aqui é muito valioso, né? É verdade. E comenta, né? Comenta, manda pro seu marido, pro seu pai, pro seu irmão, pro seu filho, salva ali para você ver várias vezes, porque é interessante a gente ver as coisas, ouvir e depois repetir também, ouvir de novo, para a gente ir trabalhando a mente e aprendendo por repetição também. Ô padre, foi um prazer enorme ter Alegria você aqui. minha. Tá? Espero que a gente possa ter um segundo episódio com o senhor aqui. Fica muito assunto aí para continuar sendo tratado, né? Aí as coisas também mudam. Então, eu tenho histórias para contar. Eu tenho que contar da minha época que eu tentei ser vocalista de uma banda, da época que eu fazia teatro, da época que eu fui dançarino de uma banda também, que eu já fui, das histórias de casamento, tem muita coisa. Pois é, então a gente vai fazer o episódio 2, episódio 3, se precisar episódio 4. Da minha carreira como humorista, olha que só. foi curtíssimo também. Mas vai ser um prazer ter o senhor aqui de novo. Muito obrigado pela presença. Gente, curte, comenta, compartilha, inscreve no canal. Um abração e até a próxima.